Sumário. Capítulo 1. Drácula ainda vive. Capítulo 2. A caçada de Van Helsing. Capítulo 3. Os monges no alto da montanha. Capítulo 4. A caça às bruxas. Capítulo 5. O grande morcego. Capítulo 6. A aldeia dos lobisomens. Capítulo 7. O poder da bruxa de preto. Capítulo 1. Drácula ainda vive. Durante séculos, o Conde Drácula viveu em seu castelo na Transilvânia. Ele foi o primeiro da raça vampira e era muito influente na Romênia. Sua ganância por sangue o fez seguir para Londres. Foi quando trouxe Van Helsing e seus amigos até seus rastros. Quando ameaçado, Drácula fugiu de Londres em um navio. Van Helsing e seus amigos pegaram o trem e chegaram antes. Foi quando finalmente o alcançaram próximo ao seu castelo, enfiaram uma faca em seu coração e cortaram sua cabeça. O que Van Helsing e seus amigos não viram foi que a primeira esposa do Conde Drácula estava olhando por uma das muitas janelas de vidro do castelo. O maior erro de Van Helsing foi não ter ateado fogo ao corpo de Drácula. Lord Godalming ordenou que deixasse o corpo do conde ali mesmo onde estava, pois os próprios lobos o comeriam ou iria virar pó, caso o sol chegasse até ele. O mesmo serviu para os corpos dos ciganos, todos estavam mortos e ali permaneceriam. Logo após Van Helsing e seus amigos voltarem com o corpo de Kinsey, que acabou morrendo em batalha, a mulher, tomada pelo medo, sorrateiramente aproximou-se do corpo do Conde Drácula, que jazia caído ao chão. Sua cabeça estava separada do corpo, estava morto. Nesse momento, ela começou a chorar. Desesperada e com uma última esperança, cortou um de seus pulsos e derramou seu sangue sobre a ferida do conde. Instantaneamente, a ferida começou a cicatrizar. Com cuidado, ela pegou a cabeça do conde e a recolocou em seu corpo, derramando seu próprio sangue em seu pescoço. Em questão de segundos, o corte em seu pescoço se fechou, seu coração voltou a bater, e o conde deu um grande suspiro, abrindo os olhos rapidamente. Naquele momento, ele ressuscitou dos mortos. O conde se levantou do chão e, num gesto surpreendente, lambeu o pulso da mulher que em poucos segundos cicatrizou. Essa mulher era a primeira esposa do conde, uma vampira muito discreta chamada Elizabeth. Ao contrário das outras vampiras que morreram na batalha, Elizabeth era mais do que uma simples diversão para o conde quando ele se sentia entediado. Ela não se importava com o amor do conde, vivendo sua vida de forma discreta. No entanto, após tantos séculos juntos, ela sabia que o conde fazia muita falta, mesmo que eles não compartilhassem os mesmos sentimentos. Como todos sabem, Kinsey foi morto em batalha pelos ciganos e faleceu como um herói. Com o coração pesaroso, os amigos de Kinsey prestaram suas últimas homenagens ao valente guerreiro caído em batalha. Reunidos no sombrio cemitério da Transilvânia, eles se despediram do amigo com lágrimas nos olhos e memórias nos corações, honrando sua coragem e sacrifício. Com o adeus dito e os momentos de luto compartilhados, embarcaram no trem de volta para Londres, levando consigo a lembrança eterna de um herói que será lembrado para sempre em suas histórias e em seus corações. Enquanto o conde e sua esposa retornavam ao castelo, optaram por manter-se discretos, evitando chamar a atenção. Permaneceram escondidos nos recantos mais sombrios da fortaleza, onde a segurança e o sigilo podiam ser mantidos. Cada passo era cauteloso, conscientes de que qualquer descuido poderia comprometer sua segurança e seu plano. Assim, entre sombras e sussurros, aguardaram pacientemente o momento certo para agir. No ano seguinte, Jonathan e Mina decidiram retornar à Transilvânia, buscando confrontar os últimos vestígios de seu passado sombrio. Optaram por se hospedar no pitoresco hotel Beira da Floresta, o único na pacata cidade de Brasov. Lá foram calorosamente recebidos por um casal que trabalhava incansavelmente para manter o local impecável e oferecer uma hospitalidade incomparável aos seus hóspedes.
Entre sorrisos amigáveis e conversas reconfortantes, Jonathan e Mina encontraram um refúgio acolhedor. Enquanto Mina tomava seu café quente no quarto, observava a neve cobrindo a paisagem através da janela de vidro do segundo andar do hotel. As árvores estavam todas secas e o branco da neve ofuscava seus olhos. Foi quando ela avistou um pequeno coelho branco entre a neve, que parecia encará-la. Jonathan, querido. Venha ver, um pequeno coelho branco. Nesse momento, Jonathan levantou-se da poltrona e foi até a janela, mas quando Mina se virou de volta, o coelho não estava mais lá. Jonathan olhou pela janela, mas não viu nada. Ele estava ali, querido. E estava olhando para mim. Você tem passado por tanta coisa, minha querida. Disse Jonathan, um pouco preocupado com ela. No dia seguinte, assim que parou de nevar, eles foram visitar o túmulo de Kinsey Morris. Mina ainda parecia abatida com o que aconteceu, o que fez Jonathan ficar mais preocupado com ela. 2 anos depois, o conde e sua esposa estavam morando em seu castelo. Para não chamar a atenção dos moradores, eles se alimentavam de sangue de animais. Os dois sempre saíam à noite para caçar animais, pois a escuridão os favorecia e poucas pessoas se aventurariam pela floresta à noite. Antes do nascer do sol, eles voltavam das caçadas e iam dormir em seus caixões. À medida que a barriga de Elizabeth começava a crescer, uma mistura de emoções tomava conta dela. A suspeita de estar grávida trazia consigo uma onda de incerteza, mas também um raio de esperança e alegria. Enquanto isso, o conde, ao tomar conhecimento da possibilidade de ser pai, parecia experimentar uma mudança sutil em seu habitual mau humor. Embora desconhecido para ele, esse sentimento era novo e estranho, pois ele nunca havia experimentado a verdadeira felicidade. A presença iminente de um filho começava a iluminar os cantos sombrios de sua alma, despertando um desejo profundo e desconhecido por algo além de sua sede de sangue. À medida que os meses passavam, o tão aguardado momento finalmente chegou, o nascimento da criança. O conde o chamou de Vlad. Nas noites silenciosas, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Elizabeth acalentava o pequeno Vlad em seus braços, alimentando-o com amor e ternura. Embora tenha nascido sem dentes, como todas as crianças normais, Vlad era uma fonte de alegria e luz na vida de seus pais. Enquanto Elizabeth dedicava-se aos cuidados noturnos do bebê, o conde partia sozinho em suas caçadas, em busca da sustância que sua natureza sombria exigia. E quando o sol começava a se erguer no horizonte, Elizabeth preparava o pequeno caixão de Vlad, garantindo que estivesse seguro e protegido durante o dia. Então todos se recolhiam para o merecido descanso, enquanto as sombras cediam lugar à luz do dia. À medida que o tempo avança, uma nova adição à família surge com o nascimento de Eugênia, a tão esperada filha do conde e de Elizabeth. Com um sorriso nos lábios, o conde dá-lhe o nome de Eugênia, honrando sua feminilidade. Enquanto isso, Vlad está crescendo rapidamente, e suas pequenas presas começam a despontar, sinalizando a transição inevitável de sua dieta de leite para uma alimentação mais peculiar. À medida que Vlad cresce e suas presas se desenvolvem, torna-se claro que em breve ele seguirá os passos sombrios de seu pai, buscando alimento noturno. Enquanto o conde sai em suas caçadas noturnas, Elizabeth assume a responsabilidade de cuidar dos 2 filhos, garantindo que estejam protegidos e confortáveis em seus caixões antes da luz do dia. Desde tenra idade, as crianças são ensinadas sobre a importância do sono e da vigília, aprendendo a distinguir entre a hora de dormir e a hora de despertar. Assim, sob os cuidados amorosos de seus pais, Vlad e Eugênia crescem em um mundo onde a escuridão da noite e a luz do dia são igualmente familiares. Alguns anos depois, Transilvânia. Ao leste do castelo, uma aldeia habitada por homens esconde um segredo sombrio. Nas noites de lua cheia, eles se transformam em terríveis feras selvagens, mergulhando na escuridão e na brutalidade de suas naturezas animalescas.
Enquanto isso, a oeste, um vale sombrio abriga as bruxas perversas que migraram de terras distantes, encontrando refúgio na escuridão próxima à floresta. O motivo de sua chegada permanece envolto em mistério, sugerindo que talvez seja para esconder seus próprios crimes uns dos outros, ou simplesmente porque o local atrai criaturas maldosas em busca de poder e segredo. Nesse cenário de segredos e escuridão, o castelo permanece como uma presença imponente, cercado por mistérios e perigos que assombram tanto seus habitantes quanto os estranhos que se aventuram em seus arredores sombrios. No passado sombrio do Conde, em uma época marcada por suas experiências terríveis e proibidas, ele realizou um ato que desencadeou uma série de eventos sinistros. Em um momento de perversa curiosidade e poder desmedido, o Conde mordeu um lobo, injetando em sua carne a maldical de sua própria natureza vampírica. A transformação que se seguiu foi além do imaginável. O lobo, agora uma fera selvagem monstruosa, cresceu em tamanho e força, tornando-se uma criatura aterrorizante, com um desejo insaciável por sangue humano. Sua velocidade e ferocidade eram inigualáveis, espalhando o terror por onde passava e deixando um rastro de destruição e morte. Esse terrível erro do Conde desencadeou uma ameaça ainda maior, uma sombra que pairava sobre a região e lançava uma sombra ainda mais escura sobre sua alma atormentada. E assim, os horrores das experiências do Conde ecoavam através do tempo, afetando não apenas sua própria existência, mas também o destino de todos aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Na escuridão da noite, sob a luz prateada da lua cheia, uma carruagem avançava pela estrada sinuosa, sua presença iluminada apenas pelo brilho fraco das estrelas acima. De repente, um grande lobo surgiu das sombras da floresta, lançando-se ferozmente em direção à carruagem. Com um salto poderoso, a besta atacou um dos cavalos, derrubando-o violentamente e desencadeando uma reação em cadeia. O segundo cavalo, em pânico, tropeçou e caiu, levando consigo a carruagem em um turbilhão de caos e poeira. O som do metal retorcido e o ruído dos cascalhos ecoaram pela estrada enquanto a carruagem virava, lançando seus ocupantes em um emaranhado de confusão e desespero. No caos da reviravolta da carruagem, um homem foi arremessado para fora, lançado à mercê da noite selvagem. Ele, um jovem alto e magro, ferido pelo impacto, lutou para se levantar e escapar da fúria do grande lobo que dilacerava seus companheiros com ferocidade implacável. Com coragem e agonia, ele conseguiu correr alguns metros, sua respiração ofegante, ecoando na escuridão, antes de se ver completamente sozinho e desamparado, cercado pela escuridão da floresta e pela ameaça iminente da besta sedenta de sangue. O lobo, insaciável diante da visão do jovem correndo alguns metros à frente, não se contentou com suas vítimas caídas, outra em seus últimos suspiros. Agindo por instinto, correu atrás do jovem, e ao alcançá-lo, agarrou seu braço com suas poderosas mandíbulas, arrancando um grito de dor do jovem. Este, agindo rapidamente, sacou uma faca de seu casaco e desferiu um golpe certeiro no pescoço do lobo, fazendo-o soltar sua presa. Com um grito de dor, o lobo recuou, mas o jovem, percebendo-se à beira de um desfiladeiro, não hesitou em saltar, lançando-se rio abaixo ao ver as cascatas de água abaixo. O lobo, vendo-o desaparecer nas águas, desistiu da perseguição. No dia seguinte, o jovem chegou à cidade, encharcado e coberto de terra. Apesar dos ferimentos, ele se recuperou, mas descobriu que, nas noites de lua cheia, se transformava em um grande lobo, resultado de alguma mutação. Sua sede de sangue levou a várias mortes, com muitos dos que ele mordia também se transformando em lobos sob a lua cheia. O horror se espalhou pela pequena cidade de Brasov, com testemunhas e boatos alimentando o medo. Os moradores mais abastados ofereciam recompensas pela captura dos lobisomens, atraindo cada vez mais caçadores em busca de fama e dinheiro. Esses caçadores se hospedavam no único hotel da cidade e armavam ciladas para os lobisomens, usando iscas como ovelhas ou até mesmo seres humanos. A cada caçada bem-sucedida, parecia que mais lobisomens surgiam.
A população temerosa começou a caçar qualquer pessoa com marcas de mordida, levando à prisão ou morte de inocentes. Aqueles feridos de qualquer forma, semelhante a uma mordida, fugiam com medo, dispersando-se por todo o mundo. Muitos infectados buscaram refúgio na floresta, formando uma pequena aldeia que se tornou um santuário para eles. O conde observava essa movimentação, vendo uma oportunidade para atacar as pessoas e culpar os lobisomens, mantendo-se oculto e seguro em seu castelo. Com o tempo, o conde Drácula mudou-se para outro local, um grande castelo à beira das montanhas Cárpatos. Percebeu que os lobisomens estavam atraindo a atenção de muitos caçadores, e decidiu proteger seus filhos. O número de lobisomens aumentou, e muitos caçadores perderam suas vidas na tentativa de caçá-los. Gradualmente, os caçadores foram ficando tão poucos que muitos desistiram. Enquanto isso, em Londres, com determinação pulsando em seu peito, uma mulher percorreu os recantos sombrios da cidade em busca de Van Helsing. Após muitas perguntas e pedidos de ajuda aos moradores locais, ela finalmente encontrou o caminho até a casa do renomado caçador de criaturas sobrenaturais. Diante da porta de madeira maciça, esculpida com uma cruz, ela sentiu uma onda de hesitação momentânea. Os rumores sobre os feitos e as batalhas de Van Helsing a precederam, e ela se perguntou se estaria preparada para enfrentar os mistérios e horrores que aguardavam do outro lado daquela porta. No entanto, sabia que não havia mais tempo a perder, e reunindo sua coragem, bateu com firmeza, determinada a encontrar respostas e auxílio na luta contra as forças do mal que assombravam sua vida. Van Helsing, imerso em seus estudos e pesquisas, foi surpreendido pelo som leve de uma batida na porta. Intrigado, levantou-se da poltrona onde os livros eram seus companheiros constantes, e se dirigiu à porta. Ao abri-la, deparou-se com uma mulher jovem e bonita, de estatura média e magra, cujos olhos castanhos transmitiam determinação e uma aura de mistério. Seus cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros, enquadrando um rosto marcado por uma determinação evidente. A presença da mulher em sua porta despertou a curiosidade de Van Helsing, pois fazia tempo desde sua última visita de alguém, em busca de sua ajuda especializada. Dr. Van Helsing, disse a mulher com uma expressão ansiosa. Van Helsing a examinou por um momento antes de responder. Sim, e quem seria você? Meu nome é Mary. Vim pedir sua ajuda. Van Helsing olhou para a mulher por um instante, capturando a profundidade dos olhos castanhos, que pareciam esconder segredos e mistérios. Com um gesto acolhedor, ele a convidou a entrar, consciente da importância da visita e da seriedade dos assuntos que poderiam ser discutidos naquele momento. Venha, entre, disse ele abrindo ainda mais a porta para que ela pudesse passar. Seu tom era calmo e respeitoso, refletindo sua disposição para ouvir e oferecer ajuda da melhor maneira possível. A bela jovem adentrou na casa de Van Helsing, e ele, com uma cautela inata, lançou um olhar ao redor, para assegurar-se de que não estavam sendo observados. Uma vez satisfeito com a privacidade do ambiente, fechou a porta com um leve clique, isolando-os do mundo exterior e criando uma atmosfera de confidencialidade e segurança. Van Helsing, fechando a porta atrás de si, levou a pobre mulher até seu escritório. O escritório, repleto de livros antigos e artefatos misteriosos, era um santuário de conhecimento e preparação para os desafios que aguardavam lá fora. E naquele instante, ele estava pronto para receber mais uma alma corajosa em sua busca pela verdade e pela justiça contra as ameaças do sobrenatural. Van Helsing, notando a expressão abatida da jovem mulher, convidou-a a se sentar em uma das confortáveis poltronas do seu escritório. Com um gesto gentil, ofereceu-lhe uma xícara de chá, esperando que isso pudesse trazer algum conforto em meio às preocupações que a trouxeram até ali. Por favor, sente-se, disse ele, indicando o assento à sua frente. Aceite um pouco de chá. Pode ajudar a acalmar os nervos. Enquanto preparava o chá, Van Helsing permanecia atento aos sinais que a jovem demonstrava,
pronto para oferecer apoio e orientação conforme necessário. Sua experiência ensinara-lhe a importância de cuidar não apenas das ameaças externas, mas também das almas que enfrentavam esses desafios. E naquele momento, ele estava determinado a ser um farol de esperança em um mundo sombrio e perigoso. Com a mulher mais relaxada após aceitar o chá, Van Helsing voltou sua atenção para ela, pronto para ouvir atentamente sua história e determinado a oferecer toda a ajuda possível. Bem, ouvi dizer que você é especialista em assuntos sobrenaturais. Vim até você após procurá-lo por toda Londres. Devo avisá-lo de que sou uma mulher pobre, e não tenho ouro para pagar por seus serviços, mas estou disposta a fazer qualquer coisa para descobrir o que matou meu pai. E isso não seria um caso para a polícia de Londres? Indagou Van Helsing. Meu pai foi encontrado morto na estrada perto da floresta, onde trabalhava em uma serraria próxima. Quando fui até lá após ser chamada por um amigo do meu pai, deparei-me com uma cena horrível. Ele estava caído com marcas de mordidas no pescoço e nos braços, além de ter o coração arrancado. Havia também marcas de garras em seu peito. Dr. Van Helsing, eu nunca vi nada assim e imploro que me ajude, disse Mary enquanto chorava. Sinto muito pela sua perda. Pode ter sido algum animal que o atacou? Alguém viu ou ouviu algo? Questionou Van Helsing. Não sei, Dr. Van Helsing. Ninguém testemunhou o ocorrido. Seu pai costumava trabalhar à noite? Indagou ele. Não, ele trabalhava durante o dia. O dono da serraria o convocou para carregar um caminhão de madeira que precisava ser entregue na manhã seguinte a uma construtora em Londres. Havia outras pessoas trabalhando naquela noite? Não que eu saiba. Meu pai foi encontrado por um amigo quando este se dirigia ao trabalho na manhã seguinte. Mas por que tantas perguntas? Imaginava que viesse em busca de respostas, não de mais perguntas, Dr. Van Helsing. Disse ela impacientemente. Para fornecer qualquer resposta adequada, preciso entender todos os fatos, disse Van Helsing com seriedade. Entendo, peço desculpas pela minha impaciência. Estou desesperada, Dr. Van Helsing, disse Mary, com um tom de preocupação evidente em sua voz. Não se preocupe. Por favor, me conte tudo o que sabe, respondeu Van Helsing demonstrando compreensão. Claro, estou à disposição para responder a todas as suas perguntas, disse Mary, pronta para cooperar. Imagino que a polícia de Londres tenha investigado o caso, certo? Perguntou Van Helsing buscando mais informações. Sim, eles estiveram lá, confirmou Mary. E o que eles disseram? Indagou Van Helsing, ansioso por descobrir os detalhes da investigação policial. Bem, disseram que poderia ter sido algum animal que o atacou, explicou Mary, revelando o que sabia até o momento. E o que a senhorita acha? Perguntou Van Helsing, curioso. Parecia ser um animal, mas nunca ouvi falar de algo assim em Londres, respondeu Mary, compartilhando sua percepção. As circunstâncias são estranhas. Você poderia me levar até o local? Sugeriu Van Helsing, buscando mais informações no local da ocorrência. Claro, posso fazer isso, mas antes preciso saber quanto o doutor vai me cobrar pelo serviço, respondeu Mary, preocupada com as questões financeiras. Pelo que me disse, a senhorita não tem dinheiro. Estou disposto a ajudar, movido pela ciência, já que pode se tratar de um caso para os meus estudos, explicou Van Helsing, oferecendo sua assistência por motivos científicos. Obrigada, Dr. Van Helsing. Então vamos até o local? Perguntou Mary, gratamente surpresa com a generosidade do especialista. Sim, vamos, concordou Van Helsing, pronto para investigar os mistérios que os aguardavam. Os dois partiram da residência de Van Helsing e embarcaram em uma carruagem que os conduziu até o subúrbio de Londres. Seguindo meticulosamente os passos do infeliz homem antes de sua morte trágica, avançaram pela estrada enquanto o cenário tranquilo do campo gradualmente dava lugar a uma densa vegetação de árvores.
Van Helsing notou atentamente o ambiente ao redor, percebendo a ameaça potencial que a floresta densa representava. Com seus arbustos fechados, oferecia o cenário perfeito para uma emboscada por parte de qualquer criatura espreitando ali. Era um local onde uma vítima não teria chance de escapar, sem chances de ser ouvida pela cidade distante, em caso de perigo. Consciente desse perigo iminente, Van Helsing permaneceu vigilante enquanto avançavam pela estrada sombria. Após alguns passos adicionais, Mary informou a Van Helsing que ali, naquele local, foi onde encontraram seu pai. O ar ao redor parecia pesaroso, carregado com o peso dos acontecimentos sombrios que haviam ocorrido naquele lugar. Van Helsing observou atentamente o local, percebendo a curva sinuosa da estrada que se embrenhava na floresta densa ao lado, cercada por arbustos. Seus olhos treinados logo detectaram as marcas de sangue já secas no chão, indícios sombrios dos acontecimentos anteriores. Determinado, ele continuou seguindo pela estrada junto com Mary, avançando em direção à serraria que se erguia à frente. À medida que se aproximavam da serraria, Van Helsing e Mary avistaram alguns homens trabalhando diligentemente, cortando e manipulando tábuas de madeira. Um dos trabalhadores, com um olhar sério, se aproximou deles. Ao chegar mais perto, dirigiu-se a Van Helsing com cortesia. "Boa tarde. Em que posso ajudá-los?" indagou ele, demonstrando interesse em saber o motivo de sua visita. "Como era o nome do seu pai mesmo?" perguntou Van Helsing a Mary. "O nome dele era Gael", respondeu Mary. "Viemos investigar a morte do Sr. Gael. Ele trabalhava nesta serraria e estava vindo para o trabalho quando ocorreu o ataque. Gostaríamos de conversar com o dono e talvez ele possa nos ajudar a desvendar o mistério", explicou Van Helsing. "Está falando com ele mesmo, mas achei que fosse o ataque de um animal", disse o homem, aparentemente surpreso. "Sim, provavelmente foi, mas o senhor saberia me informar que tipo de animal o atacou?" questionou Van Helsing, buscando mais informações. "Eu não vi o animal, não sei que tipo de animal foi", respondeu o homem. "Bem, ele estava a 100 metros da serraria. O senhor não ouviu nada?" inquiriu Van Helsing, buscando detalhes sobre a possível presença do animal naquela noite. "Não. Eu não ouvi nada daqui", respondeu o homem, negando ter percebido qualquer atividade suspeita. "Tinha mais alguém trabalhando naquela noite?" prosseguiu Van Helsing, explorando todas as possibilidades. "Não, apenas eu estava trabalhando. O Sr. Gael não apareceu e eu continuei o trabalho sozinho", explicou o homem com uma expressão de confusão. "E o motorista do caminhão?" "Pelo que Mary me disse, seu pai ia carregar um caminhão de madeira", continuou Van Helsing, buscando mais informações. "Ele também não apareceu", explicou o homem. "Se o motorista não apareceu, o senhor trabalhou em que exatamente?" "Já que, pelo que me informaram, o serviço era carregar o caminhão", questionou Van Helsing, tentando entender a situação. "O senhor está me acusando de alguma coisa?" perguntou o homem, com uma nota de defensividade em sua voz. "De maneira alguma. Passar bem, senhor." "Vamos, Mary, não há mais nada a fazer aqui", disse Van Helsing, encerrando a conversa de forma educada. Van Helsing e Mary saíram da serraria, retornando pelo mesmo caminho. Foi quando, em algum lugar ao longo do caminho, Mary quebrou o silêncio. "Por que o senhor saiu daquele jeito?" "O homem esconde alguma coisa, e continuar interrogando-o seria perda de tempo", respondeu Van Helsing, mantendo um tom sério. "Você acha que ele tem alguma coisa a ver com a morte do meu pai?" perguntou Mary, com um misto de esperança e apreensão em sua voz. "Sinceramente eu não sei, mas vou descobrir. Agora você deve ir para casa, senhorita Mary. Daqui a algumas horas, o sol vai se pôr. Em nenhuma circunstância saia à noite até eu resolver isso", disse Van Helsing com firmeza em sua voz. "Como quiser, Sr. Van Helsing, porém está me assustando", respondeu Mary, um tanto pensativa, sentindo o peso das palavras do especialista.
A noite pode ser o abrigo da maldade. Me procure novamente amanhã. Tenha uma boa tarde, senhorita Mary, concluiu Van Helsing, desejando-lhe segurança e tranquilidade. Assim farei. Boa tarde, Dr. Van Helsing, despediu-se Mary, seguindo o conselho do especialista. Cada um seguiu seu caminho, retornando às suas respectivas casas. Mary estava com medo, mas não ousou desobedecer às instruções de Van Helsing, confiando na sabedoria e experiência do caçador de criaturas sobrenaturais. No dia seguinte, no cenário diurno, Van Helsing está em sua casa, desfrutando da luz do sol que ilumina seu escritório, enquanto lê os relatos de um livro. O som das batidas à porta o tira momentaneamente de sua leitura. Ao se levantar para atender, ele se depara com uma surpresa agradável ao abrir a porta e encontrar seu amigo Arthur, também conhecido como Lord Godalming, do lado de fora. Arthur, digo Lord Godalming. Venha entre, meu amigo, diz Van Helsing, recebendo-o com calorosas boas-vindas, aproveitando o cenário tranquilo e ensolarado ao redor. Eles apertaram as mãos calorosamente e adentraram a casa, dirigindo-se ao escritório de Van Helsing. Enquanto caminhavam, Lord Godalming notou uma porta entreaberta, revelando o que parecia ser um laboratório intrigante. Van Helsing observou sua expressão curiosa e sorriu. Aceitaria um chá? Ofereceu Van Helsing, indicando os assentos próximos à mesa. Sim, vejo que é um homem ocupado, Van Helsing, respondeu Lord Godalming, admirando a dedicação do amigo ao estudo e à pesquisa. Sim. Aqui devo a visita. Sei que o Lord também é um homem ocupado, e não viria aqui apenas para tomar chá com um velho amigo, disse Van Helsing, reconhecendo a seriedade por trás da visita de Lord Godalming. E você está certo, meu amigo. Não vim aqui para isso. Eu não sei se o doutor sabe, mas tem acontecido algumas coisas estranhas na cidade, explicou Lord Godalming, assumindo uma postura mais séria. Está falando do homem que foi atacado, perto da serraria? Sim, eu soube, respondeu Van Helsing, demonstrando estar a par dos eventos recentes. Não foi apenas o homem. Hoje, outro foi encontrado morto, com as mesmas características, coração arrancado e partes do corpo dilaceradas, continuou Lord Godalming, compartilhando informações preocupantes. Não sabia que o Lord agora se interessava nessas coisas, comentou Van Helsing, surpreso com o interesse de seu amigo por assuntos sobrenaturais. Me interesso desde que Lucy se foi. Eu prometi a mim mesmo que iria combater o mal onde e quando ele aparecesse. Não desejo a ninguém passar pelo que passei, ver a pobre Lucy se transformar naquela criatura e depois ter que matá-la, explicou Lord Godalming, compartilhando sua motivação pessoal para se envolver na luta contra o sobrenatural. Ela já estava morta, Lord Godalming. Bem-vindo ao time. Conte-me tudo o que sabe sobre esse pobre infeliz que teve o infortúnio de ser atacado. Onde exatamente ele morreu? Indagou Van Helsing, pronto para ouvir mais detalhes. Sim, ele morreu no subúrbio aqui de Londres, próximo à floresta. Eu passei lá e vi ele morto, e não vai acreditar quem eu encontrei lá, continuou Lord Godalming, provocando a curiosidade de Van Helsing. Não faço ideia, disse Van Helsing um tanto surpreso. John Seard, revelou Lord Godalming. John. O que ele fazia lá? Perguntou Van Helsing, surpreso com a revelação. Foi ver o morto. Agora ele é médico legista, explicou Lord Godalming. Interessante. Caberia a nós fazer uma visita, não acha? Sugeriu Van Helsing. Concordo, concordou Lord Godalming, reconhecendo a importância de investigar mais a fundo os eventos sinistros que assolavam a cidade. Rapidamente, Van Helsing pegou seu casaco que estava em cima do armário, e os dois seguiram de carruagem até o necrotério. O ar estava impregnado de uma sensação de urgência enquanto avançavam pelas ruas da cidade, determinados a descobrir mais sobre os eventos perturbadores que assombravam Londres. Ao chegarem em uma sala do necrotério, depararam-se com John Seard preenchendo alguns papéis.
Ele se virou ao ouvir a porta se abrir, surpreso ao ver Van Helsing e Lord Godalming ali. Van Helsing, Lord Godalming? O que fazem aqui? Questionou John, um tanto perplexo. É bom te ver também, cumprimentou Van Helsing, tentando amenizar a tensão inicial. Desculpe. É bom vê-los, mas imagino que não vieram aqui porque estavam com saudades de mim, comentou John com um leve sorriso irônico. Viemos a trabalho, mas conte-me, Dr. John, por que resolveu trabalhar aqui? Nunca imaginei que se interessasse por pessoas mortas, disse Van Helsing, demonstrando curiosidade. Eu realmente não me interessava, mas depois que Lucy morreu, eu comecei a me interessar. Eu a amava com todo respeito, Lord Godalming, explicou John, revelando sua motivação pessoal para trabalhar no necrotério. Tudo bem. Afinal, quem não amava Lucy? Ela ia ser minha esposa, mas aquele monstro a tirou de mim, desabafou Lord Godalming, relembrando sua perda dolorosa. Ele a tirou de todos nós. Ela era uma menina doce. Disse tristemente John Seward. Nós viemos pelo homem que morreu próximo à floresta esta manhã, explicou Van Helsing. Ah, sim. Ele morreu à noite, apenas foi achado pela manhã. Já é o segundo que morre próximo à floresta, e com as mesmas características. Ambos foram atacados por algum tipo de animal. O que é muito estranho é que nos dois homens estava faltando o coração, informou John, compartilhando os detalhes perturbadores dos casos. Nós podemos ver? Perguntou Van Helsing, ansioso por mais informações. Sim, venham, lhes mostrarei, concordou John, conduzindo-os até onde os corpos estavam sendo guardados. Eles foram até uma grande sala, onde fica armazenado os cadáveres, e tirou de uma gaveta o cadáver do pobre homem. Ao tirar um manto que o cobria, eles puderam ver o horror que tinha acontecido com aquele pobre homem. Ele tinha marcas de garras e um grande buraco no lugar do coração, uma de suas mãos tinha sido dilacerada. Os três homens estavam reunidos na sala iluminada pelos raios dourados do sol que atravessavam as janelas entreabertas. Suas expressões sérias denotavam preocupação e perplexidade diante do mistério que os intrigava. John olhou ao redor, os raios de luz destacando as feições tensas em seus rostos. Isso é assustador, não é? Ele murmurou, seu tom refletindo a inquietação que sentiam. Van Helsing assentiu solenemente. É realmente perturbador. Não há nenhum animal conhecido que seja capaz de algo assim, afirmou, suas palavras carregadas de perplexidade. Eu não conheço nenhum, admitiu John, sua mente buscando respostas para o enigma diante deles. Lord Godalming, sentado com postura ereta, inclinou-se para a frente. O que vocês acham que foi? Perguntou, sua voz refletindo a determinação em descobrir a verdade por trás dos eventos misteriosos. Seward, o mais prático do grupo, analisou as evidências cuidadosamente. Parece ser obra de uma fera, pelas marcas de garras. Já ouvi relatos semelhantes na Transilvânia, explicou, sua voz ecoando na sala iluminada. A terra do Drácula, exclamou Van Helsing, seus olhos se estreitando com suspeita. Nós o matamos, lembrou sua mente, retornando a lembranças sombrias do passado. Um silêncio tenso pairou na sala, apenas interrompido pelo som suave da brisa que entrava pelas janelas. Eles sabiam que estavam diante de um mistério complexo, um desafio que exigiria coragem e determinação para desvendar. Mas armados com sua resolução, estavam prontos para enfrentar o desconhecido, mesmo que isso os levasse a explorar os recantos mais profundos da luz do dia. Talvez aquele lugar abrigue outro tipo de criatura, ponderou John, sua mente buscando explicações para o mistério que os rodeava. Vocês acham que tudo iniciou lá? Se iniciou lá, como essa criatura veio parar aqui? Questionou Lord Godalming, levantando uma questão crucial sobre a origem e a jornada da criatura misteriosa. Seward considerou a ideia por um momento. Acho que sim, talvez veio de navio assim como Drácula, sugeriu, evocando lembranças sombrias da Transilvânia. Me conte, John, como ficou sabendo disso?
John assentiu, reunindo suas lembranças. Bem, meu assistente me contou. Ele morava lá, e depois que os ataques se tornaram frequentes, ele ficou com medo e se mudou para cá, explicou, sua voz refletindo a seriedade da situação. O grupo se calou por um momento, absorvendo as informações e ponderando sobre as implicações. Eles estavam diante de um enigma complexo, e cada peça de informação era crucial para desvendar a verdade por trás dos eventos misteriosos que os assombravam. Mas com determinação e colaboração, estavam determinados a enfrentar o desconhecido e proteger suas terras da ameaça que se escondia nas sombras. E onde está seu assistente? Perguntou Van Helsing. No momento ele não está, mas acredito que logo estará aqui. Ele foi resolver um problema para mim aqui perto, disse John. O relato dele pode ser importante para desvendar esse mistério, afirmou Van Helsing, ansioso para conhecê-lo. Nesse momento, um rapaz jovem de tamanho médio entrou pela porta da sala. Seus olhos eram castanhos, seu cabelo marrom. Esse é Edgard, meu assistente. Edgard. Van Helsing e Lord Godalming estão interessados na história que você me contou, anunciou John. Sobre os lobisomens? Perguntou Edgard, olhando curioso para os presentes. Então é assim que o chamam? Disse Van Helsing, inclinando-se para frente com interesse. Sim. Na Transilvânia os caçadores o chamam de lobisomem. Em noites de lua cheia, homens se transformam em grandes lobos, suas garras são muito afiadas, seus dentes afiados. Eu trabalhava no necrotério da Transilvânia, e lá chegavam homens, sem o coração e dilacerados, o tempo todo. Você disse que há caçadores lá? Perguntou Van Helsing, seus olhos brilhando com curiosidade. Sim. Na cidade sempre chegavam caçadores, todos atrás dos lobisomens. Era um trabalho rentável para eles, mas nem todos voltavam vivos quando iam caçar, explicou Edgard com um tom sombrio carregado de experiência. Você acha que foi um lobisomem que matou esses dois homens, aqui em Londres? Perguntou Van Helsing, um tanto curioso. As características são as mesmas, provavelmente foi, concordou Edgard com um olhar sério. E esses dias teve lua cheia, então tenho que achar e matar essa criatura antes que faça mais vítimas, afirmou Van Helsing com determinação. A pergunta seria, como matar essa criatura? Talvez uma estaca no coração, ou arrancando-lhe a cabeça. Bem, eu não sei como os caçadores matavam, disse Edgard com sinceridade. Vou ter que descobrir. Obrigado, Edgard, seu relato foi de grande ajuda. Obrigado, John, por disponibilizar seu tempo. Se precisar, estarei aqui, disse John, oferecendo seu apoio com sinceridade. Os dois embarcaram na carruagem e seguiram de volta para a casa de Van Helsing. Bem, agora sabemos o que matou os pobres infelizes. Teremos que caçar esse lobisomem, disse Van Helsing, sua voz firme e determinada ecoando no interior da carruagem. Não sabemos como matá-lo. Teríamos que ir até a Transilvânia para saber como os caçadores matam essas feras, sugeriu Lord Godalming, ponderando sobre os próximos passos a tomar. Não precisamos. Se formos para a Transilvânia agora, até voltarmos, já terá feito mais vítimas, e a lua cheia não vai durar mais que 3 dias. Se não matarmos ele agora, só na próxima lua cheia e ele pode ter ido para outro lugar, argumentou Van Helsing com urgência em suas palavras. Então como vamos achá-lo e matá-lo? Perguntou Lord Godalming, buscando soluções diante da urgência da situação. Você está realmente disposto a entrar nessa? Se entrar não terá mais volta, alertou Van Helsing. Agora vivo para isso, respondeu Lord Godalming bravamente. Está bem, provavelmente vamos achar na floresta, próximo onde ocorreram os casos. Para matá-lo, vamos usar uma espada e cortar sua cabeça, afinal não acredito que essa criatura sobreviva sem a cabeça, decidiu Van Helsing, delineando o plano com determinação. Esse será seu plano? Perguntou Lord Godalming, buscando esclarecimentos. Algum problema?
Até descobrirmos como os caçadores da Transilvânia matam essas criaturas, cortar a cabeça me parece mais plausível, respondeu Van Helsing, justificando sua escolha com base na eficácia observada em outros casos. Ao chegarem em frente à casa, eles desembarcaram da carruagem, e Van Helsing convidou Lord Godalming para entrar e dar continuidade à sua conversa. Assim que adentraram a casa, alguém bateu à porta. Van Helsing foi atender, e era Mary. Foi quando ele a convidou para entrar, recebendo-a com um sorriso caloroso. Senhorita Mary, conheça Lord Godalming, disse Van Helsing fazendo as apresentações. É um prazer em conhecê-la, senhorita Mary, cumprimentou Lord Godalming com cortesia. Bem, eu vim ver se descobriu alguma coisa, disse Mary com uma expressão ansiosa. Tudo indica que foi um lobisomem que matou seu pai, afirmou Van Helsing, compartilhando a conclusão sombria com ela. Lobisomem? Mary repetiu, sua voz carregada de surpresa e preocupação. Sim. Uma grande fera parecida com um lobo, confirmou Van Helsing, explicando a natureza da ameaça que enfrentavam. Nós vamos tentar caçá-lo essa noite, mas precisamos atraí-lo com alguma coisa. Mary assentiu, absorvendo as informações com seriedade. Ela sabia que uma batalha difícil estava à frente, mas estava determinada a ajudar a derrotar a criatura que havia tirado a vida de seu pai. E o que poderia atraí-lo? Perguntou Mary com preocupação evidente em sua voz. Provavelmente um ser humano, mas como não podemos arriscar a vida de uma pessoa, talvez teremos que usar um animal de isca, respondeu Van Helsing, considerando as opções com cuidado. E será que vai funcionar? Perguntou Lord Godalming, compartilhando a dúvida que pairava sobre todos. Eu não ouvi casos de animais atacados na região, mas na falta de um humano, talvez ataque um animal. Usaremos um cabrito, se não funcionar, então vamos ter que mudar de estratégia. Eu posso ir com vocês? Perguntou Mary, determinada. Não. Seria muito perigoso, respondeu Van Helsing, preocupado com a segurança dela. Eu posso ser a isca, disse Mary corajosamente, mostrando sua determinação em ajudar a capturar a criatura que causou tanto sofrimento. Não, eu não posso permitir. Se prepare, Lord Godalming, que partiremos para a floresta daqui a pouco, precisamos montar armadilhas. Antes de escurecer, precisa estar tudo pronto. Inclusive precisamos arranjar uma cabra ou cabrito. E Lord Godalming, prepare sua besta, pois vamos evitar o máximo possível um confronto direto, disse Van Helsing, planejando meticulosamente os próximos passos da caçada. Acho que uma Winchester poderia resolver isso, sugeriu Lord Godalming, mencionando a arma de fogo. Poderia, mas lembre-se que estamos na cidade. Barulho de armas de fogo pode atrair muita atenção. Levaremos, mas usaremos em últimos casos. Uma besta de repetição também funciona e é silenciosa, concordou Van Helsing, considerando os riscos de usar armas de fogo em um ambiente urbano. Van Helsing está certo, e quanto à senhorita, seria uma preocupação a mais para nós se você fosse junto. Não conhecemos nada sobre essa criatura, não se sabe o quão rápido ela pode ser, nem seus pontos fracos e se é inteligente ou não, explicou Lord Godalming, preocupado com a segurança de Mary. Está bem. Eu não irei, mas rezarei por vocês, concordou Mary, resignada, mas determinada a ajudar da maneira que pudesse. Vamos precisar, afirmou Van Helsing, reconhecendo a importância das preces e a incerteza que aguardava a equipe na missão que estavam prestes a enfrentar. Capítulo 2.